Meus amigos, abram a Bíblia de vocês lá em João 5, por favor. João 5. Se puder pôr aqui também pra gente, por favor, no telão. João 5. Eu não entendi nada que você gesticulou aí, mas tudo bem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vocês estão aí, amém? Amém. Aleluias. João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca." Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande." Amém? Pode sentar. Amém? Eu quero ser bem rápido nessa ministração, mas eu quero que você preste muita atenção. Eu posso ter sua atenção um pouquinho? A palavra diz que Jesus chegou até Jerusalém, e chegando em Jerusalém, ele vai neste lugar chamado Betesda. E eu quero que você saiba que Betesda significa casa de misericórdia. Então, toda vez que você ouvir a palavra Betesda, você tem que lembrar que esse nome significa casa de misericórdia, amém? Então, a palavra diz que Jesus, ele foi até esse lugar, e este lugar ficava perto de um lugar chamado Porta das Ovelhas. E eu, curioso como eu sou, quando li esse texto, fui pesquisar o que significava essa Porta das Ovelhas. A história diz que a Porta das Ovelhas era um lugar onde era uma das entradas de Jerusalém, onde as ovelhas elas eram guiadas para até chegar lá dentro do templo. E lá no templo elas eram sacrificadas. Livro de Neemias 3 diz que a Porta das Ovelhas ela servia como uma entrada das ovelhas do Cordeiro, para que eles pudessem ser levados ao templo para ser sacrificado da maneira correta. Aí eu entendi, sabe, o que queria dizer Porta das Ovelhas e por que Jesus estava ali. Eu entendi que era necessário ele estar ali, para nos mostrar que ele realmente era o Cordeiro Santo de Deus, que um dia seria crucificado. Amém? Continuando o texto. Então Jesus ele foi até esse lugar chamado Betesda. E chegando lá, João relata a seguinte coisa: ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico há 38 anos. Eu fico imaginando, Davi, Jesus entrando neste ambiente, sabe?
Jesus entrando ali e vendo aquele tanto de gente doente, aquele tanto de gente que estava esperando um milagre acontecer. E eu fico me perguntando como é que acontecia naquele momento que o anjo agitava as águas. Como era aquela bagunça. Você consegue imaginar como aquele lugar estava lotado e quando as águas eram movimentadas e só um poderia ser curado? Eu imagino o cego correndo, eu imagino o paralítico tentando se arrastar, outras pessoas cheias de enfermidade querendo, chegar ali. E também fico imaginando a frustração do segundo a tocar na água, porque só podia um ser curado. E fico imaginando a frustração do que não conseguiu também ir até o tanque. E eu fico imaginando também, o que Jesus pensou sobre tudo isso. Eu acho que Jesus olhou para aquela situação e pensava assim: ai, se eles soubessem quem eu sou. Ai, se eles soubessem quem está no meio deles. Eu olho para essa situação dessas pessoas e automaticamente eu lembro da igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor, não sei se você entende isso, é igual aquele lugar, é igual aquele tanque. Infelizmente nós somos cheios de enfermidades espirituais. Infelizmente nós somos cheios de doenças. Ao contrário daquele povo que era físico, as nossas enfermidades é espiritual. Tem muita gente cega dentro da igreja espiritualmente. Tem muita gente paralítica espiritualmente, E tem muita gente que até manca espiritualmente aqui. E o nosso problema é que nós também, igual essas pessoas, começamos a criar tanques aqui. Como assim, Douglas? Vou explicar para você. Aquelas pessoas, elas estavam ali esperando tanto tempo, de vez em quando vinha um anjo e movimentava as águas, e nós estamos aqui, às vezes, esperando algo acontecer, algo sobrenatural acontecer, para que possamos literalmente receber um milagre. E Jesus nos ensina algo muito importante aqui. Quando Jesus, ele vai de encontro àquele homem e fala assim: ei, você quer ser curado? Jesus está dizendo que não é preciso mais nós esperarmos um tanque ser movimentado, Não é preciso mais nós ficarmos esperando algo sobrenatural acontecer para que possamos receber uma cura. O problema não é que nós ficamos aqui esperando uma cura, Acho que o problema é que nós ficamos colocando certas coisas como motivo da cura. Talvez uma palavra, talvez um louvor para nos curar. Enquanto Jesus está aqui disponível, nós estamos procurando milagres. Quando Jesus faz a pergunta para ele: você quer ser curado? Ele muda a história daquele homem, ele muda a história daquele ambiente, ele muda a nossa história. Porque agora não é mais necessário nós irmos de encontro a um tanque com água. Não é mais necessário nós irmos de encontro a aquela água, Porque a partir do momento que nós nos relacionamos com Jesus, é como se a própria água viesse até nós. É como se a própria água viesse até nós e não aquela água do tanque que o anjo movimentava, mas sim a água que vem do trono de Deus. Você tem noção disso? A água que flui do trono de Deus vem até nós. E a palavra diz que essa água é como se fosse um oceano furioso que sai de encontro a nós, quebrando as barreiras. E quando chega até nós, ela é como se fosse uma brisa suave. E essa brisa suave, a água que é Cristo Jesus, ela vem com um poder chamado amor. Deixa eu falar uma coisa para você. O amor de Deus, ele tem poder para curar qualquer coisa. Tem poder para restaurar qualquer coisa.
Não adianta nós ficarmos aqui sendo espectadores de movimento. Não é necessário nós ficarmos aqui esperando algo sobrenatural acontecer. Porque a partir do momento que Jesus está no ambiente, meu amigo, o lugar já está cheio da água do trono de Deus. Engraçado é que eu preparei algo totalmente diferente do que eu estou ministrando. Mas o importante é que quando Jesus chega no ambiente, quando Jesus chega até nós e nos pergunta: você quer ser curado? É porque nós já estamos, ele já está com a cura nas mãos para nos dar. Tem 3 coisas que eu aprendo quando Jesus fala para aquele homem: ei, levanta, pega a tua cama e anda. A primeira coisa que eu aprendo quando Jesus fala levanta-se, Jesus quer nos ensinar sobre posicionamento. Quando alguém levanta e fica de pé, ele está posicionado. Sabe qual é o nosso problema? É que nós pedimos tantas coisas ao Senhor, nós pedimos tantas coisas, que às vezes nós esquecemos de nos posicionar para receber. Nós temos um problema que é não se posicionar da maneira certa. Sabe o que o Senhor nos ensina quando fala levanta-se? Tome uma postura. Se posiciona no lugar certo. Não adianta você querer, não adianta você sonhar com algo se você não estiver posicionado para receber. Nós temos uma mania muito feia de ficar falando: Senhor, por que eu não recebo tal coisa? Senhor, por que eu não recebo isso? Senhor, eu estou tanto tempo te pedindo um milagre, por que eu não recebo? Você está no lugar certo? Você está caminhando no caminho que o Senhor preparou para você? Você está aonde Deus te colocou? Você está onde Deus te pediu para estar? Talvez o problema não seja a falta do milagre. Talvez o problema seja a falta de preparo para recebê-lo. Estar posicionado diz muito quem é você. Estar posicionado na frente de Jesus diz muito quem é você. Sabe quem está posicionado, quem está de pé, consegue enxergar aquilo que Deus preparou para você viver, sabe? Mas aquele que está caído no chão, deitado, prostrado, paralisado, não tem perspectiva nenhuma de vida. Você está caído ou você está em pé? A segunda coisa que Jesus fala para aquele homem é: pegue a sua cama. Isso nos traz um ensinamento sobre responsabilidade. Responsabilidade porque se aquele homem ele viveu tanto tempo naquela cama, 38 anos, ele tinha um passado ali. E às vezes nós temos que ter a responsabilidade de carregarmos aquilo que nos faz lembrar quem nos levantou. Nós temos que ter a responsabilidade com Jesus de carregar a nossa cama e informar para todo mundo quem nos fez levantar. Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós não queremos carregar aquilo que Deus mandou nós carregarmos. Tem muita gente largando a cama no caminho. Tem muita gente largando a cama pelo caminho. E a cama, para alguns, é motivo de vergonha, porque passou muito tempo deitado, prostrado, sendo humilhado. Mas na visão de Jesus, quem carrega a cama está carregando o seu próprio testemunho. Quem carrega a cama está carregando a mensagem de Jesus. Douglas, que mensagem? A mensagem de que um dia eu era um pobre coitado que dependia de muitos para sobreviver. Ou eu era um pobre pecador que carregava um pecado imensurável. Mas se hoje eu estou levantando a minha cama é porque alguém me levantou. Alguém me fez ficar de pé. E nós temos que ter uma responsabilidade com isso. Hoje eu estava conversando com um amigo hoje cedo sobre ter responsabilidade com a casa do Senhor. Eu estava conversando com ele e aleatoriamente a gente começou a falar disso. Que é necessário nós colocarmos a mão no arado, sabe? Temos responsabilidade com aquilo que Deus nos dá. Ter responsabilidade com aquilo que Deus nos presenteia. A nossa cama não é um fardo. Ou a nossa cruz, eu falei aqui outro dia que a nossa cruz não é um fardo, é um privilégio. E a nossa cruz é o nosso testemunho.
Nós temos que ter responsabilidades. Nós temos que ser responsáveis com aquilo que Jesus faz na nossa vida. Receber milagre é muito bom. Andar debaixo da bênção do Senhor é muito bom. Mas quando eu não tenho responsabilidade com isso, eu não tenho um bom testemunho para dar. Do que adianta Jesus me levantar de uma maca que eu passei tantos anos deitado, se eu não tenho responsabilidade de falar quem foi que me curou, quem foi que me fez estar de pé. Se eu não tenho a responsabilidade de anunciar este homem para outras pessoas. A terceira coisa que eu aprendo aqui, quando Jesus fala, ei, anda, Ele nos ensina algo chamado atitude. Sabe, Jesus até pode me levantar, me posicionar, pode até mandar eu pegar a cama, ter responsabilidade, mas se eu não tiver atitude de andar, de dar o primeiro passo, eu continuo paralítico, eu continuo parado. Entenda bem, a palavra paralítico, ela fala sobre alguém que não se mexe, alguém que está imóvel. Do que adianta Deus te mostrar o que você tem para viver quando te levanta, te dá uma responsabilidade do teu testemunho e você não dá um passo de fé? Do que adianta Deus te tirar de onde você estava, te dar uma nova vida, se você não tem coragem ou atitude de viver? Aquele homem, ele nunca tinha andado, ou fazia muito tempo que ele não andava. Então para ele andar era uma coisa nova, pastor. Assim como para nós, quando Jesus nos tira do chão e fala anda, é uma coisa nova. Sabe por que aquele homem não viveu um milagre antes desses 38 anos? Porque ele não conhecia Jesus. Sabe por que nós deixamos de viver milagres? Porque Jesus se torna um desconhecido para nós. Estar só aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, todo o culto, não nos faz conhecedores de Jesus. Se nós não tivermos relacionamento com Ele, não adianta. Se nós não tivermos a certeza do que Ele pode fazer na nossa vida através do relacionamento, milagre só vai ser uma palavra longe para nós. Jesus quer que nós carregamos a nossa cama, sabe? Ele quer que nós deixemos de ser aquela pessoa que fica choramingando, falando, Senhor, é que toda vez que o tanque se move, eu não consigo chegar até lá e ninguém me leva. E começarmos a ser pessoas que falam, Senhor, eu sei que o Senhor está neste lugar, e por o Senhor estar neste lugar, eu sei que este lugar pode ser inundado com águas. É hora de deixar de correr atrás de tanque. É hora de parar de correr atrás de movimentos. É hora de parar de correr atrás de coisas sobrenaturais. E começarmos a olhar para Jesus e reconhecer que Ele sim é o rio da vida. Ele sim pode me lavar e me curar de todas as minhas enfermidades espirituais. É hora de deixarmos de sermos imaturos, sabe? É hora de deixarmos de ser crianças. Como o apóstolo Paulo diz, é hora de crescer, igreja. É hora de saber quem Jesus é de verdade. E começarmos a caminhar com Ele de forma madura. Amém?